A colina da Guia, a 90 metros de altura acima do nível do mar, é o ponto mais elevado de Macau e guarda um conjunto de fortificações e túneis construídos para defender a cidade e que só muito recentemente puderam começar a ser visitados. Além da fortaleza, com cerca de 800 metros quadrados e construída entre 1622 e 1638, e onde mais tarde seria erguido o farol de ajuda à navegação, no Monte da Guia existem 3 túneis, com cerca de 50, 200 e 456 metros, que fomos conhecer com o jornalista e investigador João Guedes. Este complexo militar que existe aqui na Guia é novo, é relativamente recente, é de finais do século XIX e início do século XX, mas faz parte de uma tradição de defesa militar que vem praticamente desde os primórdios de Macau, da chegada dos portugueses em 1557, mais ou menos. Uma reprodução do que se encontra aqui na Guia, embora numa escala bastante diferente, pode encontrar-se ainda hoje em volta da Fortaleza do Monte. Ora bom, a Fortaleza do Monte funcionava naquela altura, portanto, mais eu diria como um cofre forte da seda do Japão, da prata, da porcelana, do que propriamente como uma fortaleza militar, porque esta, por exemplo, é a única colónia portuguesa onde a cidadela, que é a Fortaleza do Monte, se encontra abaixo do nível daqui da Fortaleza da Guia. Portanto, o que havia ali era o armazenamento de bens valiosíssimos, não é? Do tempo das descobertas, e que esses bens eram levados para o Porto Interior através de um conjunto de túneis, dos quais alguns ainda restam, e até restam na toponímia. Por exemplo, existe o chamado Pátio da Mina, que era onde desembocava uma das galerias que vinham da Fortaleza do Monte e que servia para trazer a seda, a prata, etc, 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 desde os armazéns da Fortaleza do Monte até lá embaixo, ao Porto Interior, onde estavam as naus e as caravelas à espera desses materiais. O poderio alemão para a zona do Pacífico, sediado na cidade chinesa de Tsingtao, bem como a expansão dos germânicos durante a Primeira Guerra Mundial, levaram as autoridades portuguesas a reforçar o plano de defesa da cidade, instalando, por exemplo, o primeiro canhão de costa no Monte da Guia. O início da construção de todo este complexo militar que hoje temos aqui na Guia tem tudo a ver com a Primeira Guerra Mundial. Portanto, em 1914 entramos em guerra com os alemães. Nós entramos em guerra uns anos mais tarde. Mas, entretanto, a Alemanha até aí está a expandir-se no Extremo Oriente. Portanto, passa a ser uma potência colonial que não era até aí. Portanto, ia rivalizar com a Grã-Bretanha. A Inglaterra dizem ter sido essa a razão da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Portanto, quando a Inglaterra se apercebe que a Alemanha tem capacidade para enfrentar o seu poderio naval, não tinha alternativa senão destruí-lo. Isso desencadeia a Primeira Guerra Mundial. Claro que as razões foram o casus belli foi a questão da morte do Grão-Duque austríaco e, portanto, esse foi de facto o que desencadeou. Mas a grande questão foi essa rivalidade entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. Ora, o que acontece é que os alemães têm a colónia de Tsingtao, ali no norte da China. Têm a sua grande esquadra do Pacífico, eles que são uma potência naval atlântica, não é? Tem uma esquadra do Pacífico que está ali baseada e portanto, a colónia de Tsingtao, para além de fabricar a famosa cerveja, é especialmente importante por ser a base naval alemã no Extremo Oriente. Ora, os alemães começam a vir para sul e a ocupar estas ilhas que estão no Pacífico, que depois foram todas reocupadas pelos ingleses no final da Primeira Guerra. Ora, o que acontece é que Macau pode ser um alvo da expansão alemã aqui no Pacífico. E há tropas alemãs que chegam a desembarcar na Ilha da Lapa no início do século
e de maneira que há um quase início de confronto, mas não ocorre esse confronto. E então Portugal tem que tomar medidas relativamente a Macau para impedir que os alemães ocupem a cidade. E é aí que surge a implantação do primeiro canhão de artilharia de costa, cuja história, que foi instalado aqui a poucos metros, virado para o mar, e cuja história está aqui contada nestes quadros deste subterrâneo. Salva a cidade das mãos alemãs na Primeira Guerra, seria um pouco mais tarde a determinação do próprio Salazar em defender todas as colónias portuguesas que levaria Portugal a investir na construção dos túneis de defesa, um plano também aplicado junto às portas do cerco e na Barra. Ora, aqui vê-se já uma bateria antiaérea, as tais baterias antiaéreas de que se fala aqui na guia, mas de facto nunca existiram. Existiu este pequeno reduto antiaéreo, porque a guerra já se fazia de um outro modo, já se tinha passado a Primeira Guerra Mundial, e esta estrutura militar que hoje está a ser recuperada aqui na guia, já tem a ver com a doutrina do Estado Novo. O Salazar tinha dito que todas as colónias portuguesas eram defensáveis. E, portanto, os militares tiveram que traçar planos para a defesa dessas colónias. Ora bom, claro que Angola era defensável, Moçambique era defensável e até as ilhas Cabo Verde e Santo Tomé, por exemplo, eram defensáveis. Macau não era defensável devido à sua extrema pequenez, não é? De maneira que Macau tinha naquela altura de comprimento 4 km. Ora, era absolutamente impossível defender uma colónia como esta. Portanto, o que é que os militares pensaram? A única solução é portanto, dotar Macau de uma estrutura subterrânea em cimento armado, capaz de conter a guarnição militar local contra uma tentativa de invasão da cidade. Os 3 túneis não se cruzam, mas permitem acesso às baterias de defesa, além de estarem preparados para manter de forma autónoma centenas de militares. Portanto, essa estrutura contempla aqui a guia, mas também o Forte de Santiago da Barra e a zona das Portas do Cerco, que está hoje totalmente destruída. Portanto, eram estruturas semelhantes, com uma série de túneis no interior, que saíam nestes pontos, onde existiam os canhões, as antiaéreas, enfim, tudo o que era necessário, mas que dava para a guarnição se manter, com mantimentos, água, víveres, tudo isso, durante um tempo suficiente para a chegada de reforços. Ora, nesse tempo, os reforços para aqui, para Macau, viriam de Goa. Goa mandaria reforços e, portanto, com os meios que havia de comunicação daquele tempo, num mês tropas estariam aqui. Claro que tudo isto era irrealista porque, enfim, um regimento do exército chinês seria sempre maior do que qualquer exército português que aqui viesse. Portanto, e depois essa arquitetura militar acabou por ser completamente invalidada por um simples facto: Goa cai e, portanto, já não era possível trazer em tempo útil tropas de reforço para esta gente que estaria aqui. Portanto, isto comportava ali o complexo nas Portas do Cerco, dava para 3.000 homens. Aqui este e o de Santiago da Barra daria para cerca de outros 3.000, portanto seria 6.000 homens o conjunto de tropas que poderiam ficar aqui entrincheiradas a bater-se contra um suposto inimigo até à chegada das tais tropas de reforço de Goa. Com a saída dos militares portugueses da colina da Guia, seria no início da década de 1980 que a população passou a poder aceder à antiga zona de restrição militar, hoje local muito frequentado para a prática desportiva. No cimo da colina da Guia falta recuperar um dos túneis, o maior de todos, além de um conjunto de posições de artilharia que ajudariam a contar a história de Macau.